Os padres não são profissionais da fé e devem ser os primeiros a trabalhar para dela serem sinal e testemunho para os outros. Esse é o desafio que lhes cabe no Ano da Fé, que começa no mês de outubro. O apelo saiu deste simpósio do clero, onde 450 sacerdotes refletiram no tema Padre, Homem de Fé, do Mistério ao Ministério. Em Portugal existem 3.500 padres. 450 estiveram em Fátima a participar no simpósio do clero, que em vésperas do início do Ano da Fé quis chamar a atenção para os desafios que esta ocasião significa para aqueles que um dia optaram por esta vocação na Igreja. Mas ser padre é também enfrentar limitações e necessidades. De facto, nós sacerdotes, que somos de algum modo profissionais, entendendo esta palavra naturalmente entre aspas, que não dessemos por adquirido o facto de sermos homens de fé sem mais, como se fosse uma coisa natural ou como se fosse um automatismo. O padre, como todo o cristão, é sem dúvida homem de fé, mas de uma fé que é um caminho que se está a fazer e que se não pode de modo nenhum dar por adquirido. É um desafio de todos os dias, no meio das diferentes ocupações que cada um tem, no exercício do próprio ministério. Nós somos efetivamente homens de fé, mas temos de ter essa consciência e temos de estar todos os dias a pedir a Deus que nos renove a fé e o desejo de fazermos este caminho. Foi esse o grande desejo que nós tivemos neste simpósio. E a fé não é uma conquista solitária. Ela ganha solidez na relação com os outros. É uma relação, e ou existe relação ou pura e simplesmente a fé desaparece. Eu costumo brincar com as crianças da catequese quando lhes dou a imagem que acreditar é querer acreditar. É como ir aos pontapés a uma bola numa rua acima. Se não se chuta para cima, ela vai para baixo, não há estado neutro. Portanto, se não se progride, regride, se não há neutralidade no processo de acreditar. Este simpósio do clero quis ser preparação para o Ano da Fé, um desafio lançado por Bento XVI, que assim quer chamar a atenção para a centralidade da fé na identidade dos crentes e da própria Igreja. Um processo onde os padres têm um papel a desempenhar. E, de facto, os sacerdotes vão ser protagonistas, como são, aliás, normalmente dentro da vida da Igreja. E eu penso que este ano vai ser um grandíssimo contributo, que foi uma intuição importante do Papa Bento XVI, porque vai ser um grande contributo a todos os níveis, porque a Igreja tem constantemente de voltar a pensar que se não vive da fé e se não vive para a transmissão da fé, pode falhar e falha com certeza na sua missão. Por este simpósio passaram figuras ligadas à Igreja, mas também artistas, empresários ou jornalistas, com a finalidade de proporcionar uma visão o mais completa possível do mundo concreto e real, onde o sacerdote exerce o seu ministério. A fé implica fidelidade à Igreja e não permite leituras pessoais de acordo com gostos ou sensibilidades. A advertência partiu de Dom José Policarpo no encerramento do simpósio do clero. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa lembrou também que a fé não se resume a uma atitude da inteligência. É um projeto de vida, uma exigência de santidade. Na sua intervenção no simpósio do clero, o Cardeal Patriarca de Lisboa lembrou que os padres devem professar a fé da Igreja com fidelidade, evitando leituras pessoais que contestem ou contrariem a doutrina católica. Se o sacerdote, no exercício do seu ministério, a relativizar esta fé da Igreja e ao sabor dos tempos, das teologias e correntes de opinião, optar por uma maneira pessoal de acreditar, ele torna-se um funcionário do sagrado. Deixa de ser pastor deste povo que professa a fé dos apóstolos. A própria Igreja, povo crente, exige de nós essa fidelidade e ajuda-nos nela. No hebraico antigo, numa intervenção intitulada O Padre Peregrino da Fé, Dom José Policarpo disse ser preocupante saber de sacerdotes que, acerca de aspectos vitais, ousam a sua própria opinião. É preocupante saber de sacerdotes que, acerca de aspectos vitais, ousam dizer: a Igreja pensa que, mas eu penso de outro modo.
Quantos ensinamentos são proferidos por sacerdotes, sobretudo na orientação pastoral dos fiéis, afastando-se da verdade da Igreja expressa no seu magistério autêntico. Para o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, ser hoje peregrino da verdade pressupõe fidelidade e conversão contínua. Dom José elogiou também os que são capazes de dar testemunho do seu ser cristão na família, na profissão, na vida pública, no exercício dos carismas e ministérios a que foram chamados. A ausência de valores, o digital, a comunicação virtual são algumas das características que marcam o mundo em que vivemos. E perante esta realidade é exigido ao clero que esteja presente nesta nova terra de missão. Uma ideia transmitida aos participantes do simpósio do clero quando se analisava a sociedade atual. A Igreja não funciona numa bolha de ar de fé. Deve ter em conta o contexto em que hoje está inserida. Uma afirmação de Helena Matos, que durante o simpósio do clero relembrou que este mundo em que os padres se movem está profundamente marcado pelo envelhecimento da população, pelas crises económicas e identidade. E como tal, é pedido ao clero uma maior afirmação. Neste mundo em que muitos homens são padres, esses padres têm um papel, para lá da questão religiosa e da fé e do seu papel numa determinada igreja, têm também um papel civilizacional, cultural, que é da afirmação dos seus valores, neste caso dos seus valores católicos, e que são, mas também para as outras igrejas, da afirmação dos seus valores, porque esses valores, no caso do cristianismo, e não só, são matriciais da nossa cultura. E, portanto, uma cultura tem de saber o que é. Não é? Portanto, este espaço do mundo tem de saber o que é em termos de identidade e, no caso, como é que o cristianismo e o catolicismo a marcaram profundamente. Porque se não sabe isso, não sabe, não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. Uma cultura cada vez mais direcionada para o digital, onde o clero deve ter a coragem para conquistar espaços nos meios onde a Igreja não está presente. Afinal, o ciberespaço é hoje uma nova terra de missão. Na perspectiva de olharmos para a comunicação social ou para os meios da comunicação social, não simplesmente como meios, ou não fundamentalmente como meios ou como instrumentos, mas como um território, um continente que é agora habitado por todos e que é território e continente de evangelização. E por isso temos de estar atentos às características deste homem novo que habita este novo continente. Uma nova linguagem, novos interesses, nova velocidade, um eterno presente. E aí, o que é que temos de dizer? E temos que apresentar uma pessoa. Temos que apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Temos de ter em Paulo, porventura, um grande modelo de evangelizador. E assim como Paulo dizia, ai de mim, se não evangelizar, eu penso que o padre de hoje e o cristão de hoje deve dizer, ai de mim, se não comunicar. A comunicação social é um lugar de encontro, de confissão da fé, mas o virtual não deve substituir o real. Declarações do diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja durante a conferência A Mesma Fé, Lugares Diferentes. Os padres devem estar disponíveis. Uma disponibilidade reforçada pelo padre Helder, que relembrou aos colegas presentes no simpósio que o trabalho em rede não deve descurar o convívio com as pessoas. Uma linguagem mais simples, próxima, compreensível, de acolhimento, de atenção para com as pessoas, que incentiva mais do que condena, e tenho a impressão que depois, no convívio, depois das celebrações, as pessoas têm já mais uma vontade para falar com o padre e sente-se, de facto, assim, essa vontade. Os desafios da fé no meio hospitalar também não foram esquecidos. A trabalhar há 3 anos no Centro Hospitalar do Médio Ave, em Famalicão, o padre Jorge Vilaça testemunhou histórias com nome e com cheiro. Afirma que a sua missão é ser perfume na vida dos doentes que visita. Sendo um hospital, um átrio, não de gentios, mas de toda a gente, porque é o átrio de toda a gente, a presença do padre mais do que a presença do padre, a presença da fé é obrigatória. E o próprio Estado português o reconhece. Repare que se for ler o decreto-lei que institui o novo serviço de assistência espiritual e religiosa, se for ler as entrelinhas, não as linhas, diz-se claramente existe uma conexão entre saúde e espiritualidade.
E, portanto, é o próprio Estado que o reconhece e nós, a Igreja, temos que o descobrir, provavelmente noutros moldes de que no tempo passado, provavelmente numa atitude menos sacramentalista e mais sacramental, mas temos que a redescobrir. A presença e os desafios que hoje se colocam à Igreja em lugares tão distintos como um hospital, os meios de comunicação ou mesmo uma paróquia, onde se espera que os padres estejam presentes e saibam dar resposta à sociedade atual.